Olá, o meu nome é Carolina Laís Rodrigues dos Santos, eu sou acadêmica do curso de Letras da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e na aula de hoje iremos ver as diferenças entre os verbos de ligação e os verbos de ação. O objetivo da aula de hoje é o de analisar o sentido dos verbos de ligação e verbos de ação em diferentes frases e contextos. A finalidade dessa aula é a de servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. Essa é uma aula que contém exercícios sobre verbos de ligação e verbos de ação. A competência desenvolvida na aula de hoje será a de apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. As habilidades desenvolvidas na aula de hoje serão as de identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com estrutura sujeito, verbo de ligação, predicativo, além da habilidade de diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito de sentido do uso de verbos de ligação ser, estar, ficar, parecer e permanecer. Como já visto nas aulas anteriores, os verbos de ligação são aqueles que ligam o sujeito a uma característica do sujeito, estabelecendo uma relação entre eles. Além disso, os verbos de ligação indicam um estado e não uma ação realizada. Enquanto isso, os verbos de ação possuem uma significação própria e indicam uma ação, acontecimento, desejo ou atividade mental. Por exemplo, Carlos correu até sua casa, ou Luísa comeu uma maçã. São coisas que eles fizeram, coisas que eles realizaram, ações feitas pelo sujeito. Essas frases não demonstram um estado do Carlos e nem o estado da Luísa. Ele demonstra apenas o que eles realizaram, a ação feita por eles. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, continuar, andar, parecer, virar e viver. Porém, como talvez vocês já tenham notado, alguns desses verbos, eles também funcionam como ações. Por exemplo, o que nós percebemos com mais facilidade é o andar. Ah, professora, mas eu não posso estar andando até a minha casa? Sim, nesse caso ele vai ser um verbo de ação. É por isso que alguns desses verbos podem funcionar tanto quanto verbos de ligação quanto verbos de ação. Ah, mas professora, como é que eu vou saber a diferença entre ele ser um verbo de ação ou um verbo de ligação? Então, vai depender do contexto da frase. Agora vamos entender um pouco melhor sobre essa questão de qual o sentido do verbo em diferentes frases. Vamos comparar duas frases que possuem o mesmo verbo, mas em que existe uma diferença de sentido entre elas. O primeiro exemplo é Larissa está comendo pastel, e o segundo é Vitor está triste. Bom, não estamos informando o modo como a Larissa está. Nós estamos informando uma coisa que ela está fazendo, certo? Portanto, essa frase não está falando o estado da Larissa, e sim sobre uma ação que ela está realizando. Portanto, nesse caso, está é um verbo de ação. Já com relação a Vitor está triste, será que nós estamos falando sobre o estado do Vitor ou sobre uma ação que ele está realizando? Estamos falando sobre o estado dele, não é? Sobre o modo como ele está. Portanto, nessa segunda frase, está é um verbo de ligação. Agora vamos fazer alguns exercícios com o objetivo de diferenciar
em qual frase o verbo está fazendo o papel de um verbo de ligação e em qual o verbo está fazendo o papel de um verbo de ação. No primeiro exemplo, nós temos as seguintes frases: Maria vive com seus pais e Júlia vive irritada. Eu quero que vocês analisem essas duas frases e respondam em qual delas o vive tem o papel de verbo de ligação e em qual delas o vive tem papel de verbo de ação. Enfim, na frase Maria vive com seus pais, o vive tem papel de verbo de ação, porque está indicando uma coisa que a Maria faz, que no caso é viver com seus pais. Nesse exemplo, viver tem o sentido de morar, que seria uma ação. Já no segundo exemplo, Júlia vive irritada, o vive tem papel de verbo de ligação, pois está demonstrando o estado da Júlia, o estado que ela vive irritada. Ele está relacionando o sujeito com a sua característica. Exercício 2. Ele parece cansado hoje e ela parece com sua irmã. Qual dessas frases tem um verbo de ligação e qual delas tem um verbo de ação? Na frase ele parece cansado hoje, o parecer atua como verbo de ligação, porque está demonstrando o estado dele parecer cansado. O cansado, nesse caso, está atuando como característica do nosso sujeito. Já na frase ela parece com a sua irmã, o parece é um verbo de ação, porque no caso está falando sobre realmente parecer fisicamente, ter uma semelhança física entre duas pessoas. Não está demonstrando o estado dela e nem o estado da irmã. Além disso, essa segunda frase não traz uma relação de característica entre predicativo do sujeito e sujeito. Não está dando uma característica para ela, está só dizendo que ela parece com a sua irmã. Exercício 3. O bolo estava delicioso. Eles estão na casa da avó. Na frase o bolo estava delicioso, estava funciona como verbo de ligação, porque está dando uma característica ao sujeito. No caso, o bolo é delicioso. Delicioso é uma característica do bolo. Já na frase eles estão na casa da avó, o estão é um verbo de ação, porque não está dando uma característica para o sujeito. Essa frase está apenas indicando a ação deles de estar na casa da avó. Para o exercício 4, nós temos as frases ele ficou com a mãe e eu fiquei esperançosa. Quando nós dizemos que ele ficou com a mãe, nós não estamos indicando o estado dele e também não estamos agregando uma característica ao nosso sujeito. Quando dizemos que ele ficou com a mãe, nós damos mais uma ideia de ação, uma ideia de que ele fez algo. Por isso que nessa frase, ficou tem um papel de verbo de ação. Já na frase eu fiquei esperançosa, o verbo fiquei está atrelando uma característica ao sujeito eu e está demonstrando o estado do sujeito, está demonstrando que o sujeito ficou esperançoso. Por isso, nessa situação, o fiquei
do verbo ficar funciona como verbo de ligação. Agora vamos para o nosso quinto e último exercício com um verbo que gera muitas dúvidas. Nós temos as frases: depois do incidente, ele virou uma pessoa fechada. E João virou as costas para a nossa amizade. Quero que vocês analisem com muita atenção essas duas frases para identificar aquela que traz o virou como um verbo de ligação e aquela que traz o verbo virou como um verbo de ação. Quando dizemos que, depois do incidente, ele virou uma pessoa fechada, estamos dando uma ideia de transformação, uma ideia de mudança de um estado. Além disso, o virou está atrelando uma característica ao nosso sujeito, que é a de ser uma pessoa fechada. Portanto, nessa frase, o virou funciona como um verbo de ligação. Já na frase João virou as costas para a nossa amizade, o virou tem uma característica de ação mesmo. Essa frase não está trazendo a ideia do estado do João e nem caracterizando o João de nenhuma forma. Portanto, nesse caso, o virou tem o papel de um verbo de ação. Bom, a aula de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado e tenham compreendido a diferença dos verbos de ligação e dos verbos de ação, dependendo do contexto. Até a próxima!